Fala galera, tudo bem? Sou eu, Marcelo Grangeiro, mais uma vez, aqui falando do projeto Fala Grangeiro. E dessa vez nós iremos gravar algo muito especial, tomando um café. Com quem? Com o maior ícone da dança de salão brasileira. É ele mesmo, Carlinhos de Jesus. Vamos brindar o nosso cafezinho. Um café com Carlinhos. Recebê-lo aqui para tomar um café comigo, imagina. Inclusive ele fez o café para mim, olha que coisa, né? Muito obrigado. Carlinhos de Jesus, que todo mundo conhece, dispensa até a apresentação. Mas eu te contar uma história que eu nunca te contei ainda, vou contar agora, ele nem sabe. O primeiro cruzado que eu aprendi na vida a fazer foi através de um vídeo aula, que um cara chegava e falava assim, ó: "Ana, mudei o visual para ficar legal no maior astral." Numa fita cassete que VHS. Que eu Aprenda a dançar com Carlinhos com Carlinhos de Jesus, que eu comprei depois em DVD e eu tenho até hoje os 4 vídeos, porque era forró, bolero, samba e samba no pé. E samba no pé. E você sabe que essa edição, ela era tão divulgada numa TV. Toda hora tinha anúncio, a madrugada inteira, era muito divulgado. E isso inspirou o Caceta e Planeta a fazer o Coisinha de Jesus. Surgiu daí, da fita de dança do Carlinhos de Jesus. Olha só. Que enchia a paciência de todo mundo, toda hora. E que eternizou né, a figura do Carlinhos de Jesus através do Caceta e Planeta. Pô, foi muito. Eu lembro que eu achava o cruzado um negócio muito difícil, cara. Eu ponho um vídeo para treinar, para aprender. E eu achava muito difícil fazer o cruzado. Olha que coincidência, né? Que ironia do destino, né? E eu aprendi a fazer o cruzado assistindo a fita de vídeo. Então, ó, funciona, dá tempo ainda. Eu acho que esse vídeo aula foi a mais vendida no Brasil de dança de salão. Muito vendido, foi um estouro muito grande. Depois houve produtoras que queriam dar continuidade e eu tinha um contrato com essa primeira, né? Aí pensamos em fazer a segunda, foi quando começou a ter a internet, não, como é a digitalização. E a própria rede, né? A internet começou a ter essa possibilidade de você copiar, de você fazer. Aí não era mais interessante, inclusive eu não quis continuar por isso, porque era um custo muito alto de produção para um retorno improvável, para um retorno incerto, que era... Vamos dizer assim, hoje você consegue muito mais facilidade, mas naquela época era um grande barato. Você baixava isso em... E baixa ainda. Eu acho que dá pra... eu acho que inclusive dá pra baixar esse vídeo aula na internet, viu, galera? Se procurar vai ter lá escondido. E é isso que a gente veio falar hoje no Fala Grangeiro. É conversar com o Carlinhos sobre o empreender na dança. O Carlinhos, que além de ser o maior ícone da dança de salão brasileira, de ser esse referencial, eu falo para ele, até hoje nós agradecemos a ele por ele ter tido as costas largas e ter aguentado todo o tranco aí no passado, para que hoje as pessoas pudessem saber o que é ser um professor de dança de salão. Porque quando a gente fala para alguém que não conhece, eu sou professor de dança de salão. Igual o Carlinhos Jesus? Então acaba tendo essa identificação. Né? E além do dançarino, do professor, você também é um grande empreendedor. Você tem uma escola de dança há muitos anos. Você também é um dos sócios do Lapa 40 Graus. Empreende também com a sua companhia. E eu queria que você dissesse assim pra gente, se você pudesse dar algumas dicas para as pessoas que estão na dança de salão, de como a gente poderia estar empreendendo, quais os passos que nós poderíamos seguir, o que você poderia nos dar, deixar de dica para todo mundo que está entrando na dança de salão, para quem já faz parte. Olha, Grangeiro, é difícil por onde começar. Para você ter uma ideia, né, eu estou já empreendendo numa outra história, aqui no Rio de Janeiro, né, um ponto muito importante da cidade, esquecido, e eu chamei um arquiteto, chamei um cara de gastronomia, ganhou até um prêmio aqui no Rio de Janeiro, numa revista de veiculação nacional, com a melhor carne do Rio de Janeiro. Não vou citar os nomes ainda por uma questão, mas e um grande produtor, que é o meu produtor na rádio, na MPB FM, onde eu tenho um programa de rádio. Já para uma outra proposta, quer dizer, é uma visão, talvez que eu tenha muito de carioca. Pela família, não. Pela minha mulher, digo, meu Deus do céu, não, tá bom, chega. Né? Outro empreendimento, não. Pela minha grande conselheira, pela minha grande, né, meu suporte muito grande, que é a minha família e principalmente a minha mulher.
Mas esse espírito do empreendedorismo, acho que está muito... Eu nunca tive essa visão, ou essa pretensão, melhor dizendo. Nunca tive, né? Eu queria só curtir, queria ser médico, faço vestibular para direito, essa história todo mundo até já conhece. Me formo em pedagogia e veio a dança, e acabo dançando, né? E veio a dança e onde o que eu fiz? Com a minha dança eu comecei a trazer todos esses conhecimentos acadêmicos, né, de faculdade principalmente, de trazer para a minha academia, é uma escola, então trazer essa didática. A primeira coisa foi didatizar aquilo que eu fazia naturalmente. As pessoas pediam para ter aula, eu digo, peraí, eu tenho que organizar isso. Eu acho que partiu daí, dessa organização, dessa elaboração, desse planejamento. Dali eu percebi que a dança não era só restrita ao salão, né, que eu poderia ter acesso a outras coisas através da dança. Não que eu planejei, isso me surgia como essa possibilidade. Aí eu ia estudar, aí eu ia pesquisar, aí eu ia ver como é que eu podia adaptar aquilo, como é que eu podia levar a dança para aquilo. E assim eu fui percebendo, até chegar ao Lapa 40 Graus, que foi o que o Lapa, um espaço para dançar. A cidade não tem espaço para dançar. E me chamaram para fazer uma academia na Lapa. E eu pensava em abrir uma filial na Lapa. A Lapa estava começando a ter uma visibilidade não negativa da marginalidade, da prostituição. Mas voltando àquela visão boêmia. Mas tendo uma visão de um ponto boêmio da cidade. Eu digo, poxa, eu vou para lá assim. Ao perceber que a gente ia associar a sinuca com a dança, eu disse, não, uma academia não é legal. Como é que uma pessoa, como é que o marido vai deixar a mulher dele ir para uma academia que você dá de cara com um bando de sinuqueiro para chegar até a academia? Não, peraí. Em vez de ser uma academia, por que não uma pista de dança, um lugar para dançar? Aí comecei a visualizar o Lapa como sendo esse espaço de você ter múltiplos espaços que você pudesse jogar, até dardo nós tínhamos no início. Depois eu precisei do espaço, tamanha foi a procura do cliente, muito cliente e pouco espaço. Então eu tirei o dardo e tal, mantive a sinuca, né, e o espaço para dança. E assim foi, quer dizer, eu acho que a dança, ela não é uma atividade que só te faz dançar ou te leva somente para um espaço ou com a visão somente da dança propriamente dita. Eu acho que a dança é entretenimento, a dança é diversão, né? A dança é a possibilidade de você, de aulas de academia. Então ela te dá um leque, palestras. O que a dança te oferece? O que a dança proporciona ao indivíduo? Bem-estar, a elevação a autoestima, aprimoramento toda a sua preparação corporal, né? Enfim, e outra coisa, para todas as idades, Grangeiro. Entendi. Então você tem um leque de opções com a dança. E uma coisa também que é muito bacana, dentro de todas essas vias de acesso que a gente tem para empreender, que é o trabalho também que você desenvolve com a companhia, né? Eu percebo que a companhia de dança Carinho Jesus é uma das poucas que eu já vi, ou a única talvez, que faz parte do Rock in Rio, que seria um ambiente em que a dança de salão poderia não se fazer presente por conta de todo o contexto. E aí, por exemplo, a gente vê a companhia de dança do Carinho Jesus fazendo Rock in Rio. Brasil, Las Vegas, Brasil, Portugal e agora eu vou para a Argentina. Vai ter olha que interessante, e nós temos a dança de salão nesse contexto, né? E eu acho que isso é uma coisa que não nasce só do dançar bem, nasce também do negociar, do empreender, do enxergar a oportunidade. Quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas. A Rock in Rio é lugar de rock, não seu Medina. Por que lugar de rock? Quer dizer, ele inspirou no Rock Street Brasil ser o Rio de Janeiro e ele queria uma imagem carioca. A imagem carioca é Carlinhos de Jesus. Então ele partiu para cima de mim com essa proposta da roupa do malandro, do chapéu de palheta, não sei o que e tal. Eu disse, não, mas o carioca ele dança. A gafieira, o personagem carioca, os arcos da Lapa, então figuras, o Cristo Redentor. Então ele quis levar ao Rio de Janeiro. Dali eu inseri a dança de salão. Daí é que eu pude perceber, daí é que eu percebo, é que eu vejo, é que eu acho que a dança te dá esse leque de opções, né, de você imaginar o que você pode fazer com ela, até num Rock in Rio. Né? Você achar que lá só tem rock? Não, peraí. Por que não? Tem dança de salão também. E eu achava até, o Grangeiro, que eu
Não conseguiria. Imagina eu chegar no Rock in Rio, em Las Vegas, e com a proposta de dançar salão. Imagina na América, ninguém me conhece, eu não sou o cara que tem um conhecimento tão grande como tem no Brasil. Que nada, rapaz. Ah, conhece, né? Que nada. Não digo que me conheçam, mas a dança. A dança 2, ela ultrapassa isso, né? Portugal eu já sou bem conhecido. Mas não é o Carlinhos de Jesus, inclusive, é a oportunidade, porque tinham números que eu não participava, que eu não entrava. Eu só entrava do palco. E quando a gente fazia uma ação do palco para a plateia, envolvendo o público, a participação em geral. Dançar é isso, é que eu enxerguei há um tempo atrás, de você me chamar de empreendedor, é porque eu enxerguei na dança, e acho que todo mundo que dança tem que ver isso, primeiro acreditar. Acreditar nisso, acreditar que a dança tem essa capacidade de mobilizar, de agregar, de trazer. Né? Você tem que acreditar nisso. Ter a ideia do trabalho, do que você pode oferecer, do que você pode fazer com isso na mão. E partir para o ataque. Né? Bom, eu fico muito grato por você me receber aqui, de compartilhar essas informações. Detalhe, eu já o convido, já não é de hoje, para ver na minha casa. Então, inclusive, gente, a gente está gravando na casa do Carlinhos Jesus. Como é que você fez o café mesmo? Eu não sei fazer café, é a máquina que faz, eu só aperto o botão on e off. Já é o segundo café que eu tomo dele hoje, daqui a pouco eu levo todas as cápsulas do Carlinhos. Então eu queria te agradecer por oportunizar essa conversa, né? Agradecer o convite a vir à sua casa, que nós estamos gravando aqui na casa do Carlinhos, no Rio de Janeiro. Já o convidei várias vezes, ele nunca veio. Agora que ele chegou aqui, porque ele chega na hora, primeiramente que ele chega na hora certa, a gente vai esperando. Te agradecer por você levar a dança de salão para lugares que a gente não tinha, lugares inimagináveis, como o Rock in Rio e outros também, né? Eu acredito que a partir disso abre leque para que as outras companhias de dança também possam ser convidadas para esse palestras motivacionais, você falar sobre um tema, associar esse tema desenvolvido pela empresa com a dança e oportunizar para a companhia ou para outras companhias ou para outros profissionais de dança, e já soube até que tem várias empresas que já utilizam, né, a dança nas suas palestras motivacionais. Inclusive eu trabalho com palestra motivacional pelo Sebrae, né, já apliquei algumas palestras. Já fiz muita coisa pro Sebrae também, Sebrae é bom, né? Sebrae é bom. Sebrae. Sebrae. Obrigado, Sebrae, mas chama a gente aí que a gente vai. A gente nunca deu uma palestra juntos, então fica aí a dica, né? E agradecer, se o pessoal quiser mais informação, saber mais sobre Lá para 40 Graus, sobre a Casa de Dança Carlinhos Jesus, sobre a companhia, sobre palestras. Outro ponto muito bom aqui no Rio de Janeiro. Em breve novidades, aguarde o empreendedor Carlinhos. Era agora para as Olimpíadas, mas não deu, motivos de obras, etc. Está superfaturando também, né, cara? Quem dera. Então vou deixar aí embaixo os contatos aí do Carlinhos para que vocês possam entrar em contato e saber mais sobre o trabalho que o Carlinhos desenvolve há muitos anos, que há muitos anos ele continua sendo o profissional que mais trabalha na dança de salão, que mais empreende. Eu acho que isso é importante a gente acompanhar. Muito obrigado por estar conosco compartilhando essas informações no Fala Grangeiro. E eu vou deixar aqui, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, passa para os seus amigos. E Carlinhos, obrigado de coração. Obrigado. Valeu. Você. É um prazer, meu irmão. Falar de empreendedorismo é falar também de Marcelo Grangeiro. Pelo que você vê a inovação, esse Fala Grangeiro é uma grande sacada. Isso é empreendedorismo. Isso é você dar o seu conhecimento, dividir isso com as pessoas e multiplicar à medida que você divulga, à medida que você propaga a notícia, a informação, uma entrevista, um papo, né, nas redes sociais. Eu acho isso um grande empreendedorismo, é um crescimento, é a possibilidade de mais possibilidade de informação, de visibilidade dos profissionais que estão com você. Isso eu aplaudo, sou teu fã, curto todas, né, compartilho todas do Fala Grangeiro! Valeu, galera! Muito boa.